Eu nunca imaginei que meu próprio filho seria capaz de mentir e tramar contra mim quando descobriu que eu tinha R$ 1 milhão no meu nome. A reviravolta que aconteceu foi tão devastadora que mudou completamente minha vida e a vida da minha família inteira. Mas para entender como cheguei até aqui, preciso voltar ao início dessa história que me fez questionar tudo o que eu acreditava sobre amor de mãe e lealdade familiar. Antes de dar continuidade à história, confiram se já estão inscritos no canal e deixem nos comentários de onde estão nos ouvindo. Gostamos de interagir com vocês e saber até onde nossas histórias estão chegando. Meu nome é Marisa Santos, tenho 58 anos e durante 35 anos da minha vida eu trabalhei como uma condenada para construir um patrimônio que pudesse me dar segurança e, principalmente, garantir que meu filho Leandro nunca passasse pelas dificuldades que eu passei. Moro em São Paulo, na Zona Sul, numa casa que comprei com o suor do meu rosto depois de anos economizando cada centavo. Sou viúva há 5 anos, mas a verdade é que minha vida de luta começou muito antes disso. Me divorciei quando tinha apenas 30 anos, grávida de 7 meses do Leandro. O pai dele simplesmente decidiu que não queria a responsabilidade de uma família e foi embora, deixando eu me virar sozinha. Naquela época, eu trabalhava como vendedora numa loja de roupas pequena. Ganhava pouco, mas tinha muita vontade de vencer. Quando o Leandro fez 3 anos, consegui juntar uma graninha e abri minha própria lojinha de roupas femininas num ponto comercial pequeno, mas bem localizado. Trabalhava das 8 da manhã até as 10 da noite. Deixava o Leandro com uma vizinha de confiança e pagava ela direitinho. Nos fins de semana, levava meu filho comigo para a loja. Ele ficava brincando no provador enquanto eu atendia as clientes. Foi duro, muito duro mesmo. Teve época que eu deixava de almoçar para economizar. Usava as roupas mais simples da loja que não vendiam, tudo para poder investir no estoque e fazer o negócio crescer. Mas deu certo. Em 5 anos, a loja começou a dar lucro de verdade. O patrimônio girava em torno de R$ 1 milhão. Não era uma fortuna absurda, mas era o resultado de 35 anos de trabalho duro, sacrifício e escolhas inteligentes. A relação com o Leandro tinha esfriado bastante depois que ele casou. Ele me visitava uma vez por mês, no máximo, sempre com a Bianca junto, e as conversas eram superficiais. Ele perguntava sobre minha saúde, comentava sobre o trabalho dele, mas não tinha mais aquela conexão que a gente tinha quando ele era mais novo. Foi num desses almoços de família, num domingo ensolarado de março, que tudo começou a desandar, mas eu não tinha a menor ideia. A gente estava na minha casa, tinha feito uma feijoada e a família inteira estava reunida. O Leandro e a Bianca tinham vindo. Minha prima Cristina estava lá com o marido, meus tios também. Durante o almoço, meu tio Osvaldo começou a falar sobre planejamento financeiro para a aposentadoria, dizendo que estava organizando os documentos dele e da esposa. Eu comentei casualmente que tinha feito a mesma coisa na semana anterior, que tinha ido ao cartório com minha advogada de confiança, a doutora Beatriz Mendes, para atualizar alguns documentos e organizar meu testamento. O Leandro, que estava meio desligado da conversa até então, de repente se animou e perguntou com interesse sobre o que exatamente eu tinha organizado. Falei que tinha feito um planejamento sucessório básico, organizado toda a documentação dos meus bens, atualizado o testamento. Ele quis saber mais detalhes sobre os bens, sobre valores, sobre investimentos. Na minha ingenuidade de mãe que confia no filho, achei que era só curiosidade legítima, talvez até interesse em aprender sobre planejamento financeiro. Então, ali mesmo na frente da família, falei abertamente que tinha conseguido juntar um patrimônio de aproximadamente R$ 1 milhão entre imóveis e investimentos, fruto de 35 anos de trabalho. Vi o olho do Leandro brilhar de um jeito diferente. A Bianca parou de comer e ficou prestando atenção em cada palavra. Ele começou a fazer mais perguntas sobre os investimentos, sobre os imóveis, sobre onde estava aplicado o dinheiro. Respondi tudo com transparência, achando que era apenas uma conversa familiar normal sobre finanças. Minha prima Cristina, que me conhece bem, me disse depois que achou estranha a reação do Leandro, que ele tinha ficado diferente depois daquela conversa, meio agitado, meio ansioso, mas eu não tinha percebido nada demais naquele momento. Depois daquele almoço, o Leandro começou a me ligar com mais frequência. No começo fiquei até feliz, achando que ele estava mais presente, mais interessado na minha vida. Ele perguntava como eu estava,
se estava tudo bem com os inquilinos dos apartamentos, se os investimentos estavam rendendo bem, se eu estava conseguindo me organizar com tantas coisas para cuidar. Teve uma vez que ele sugeriu que eu deveria simplificar minha vida. Talvez vender os apartamentos e deixar tudo aplicado, que seria menos dor de cabeça para mim. Achei estranho na época, mas pensei que era só preocupação de filho mesmo. A Bianca também começou a fazer comentários nas raras vezes que nos víamos. Dizia que eu trabalhei demais na vida e que merecia descansar de verdade, que eu não precisava ficar preocupada com dinheiro e investimentos nessa altura da vida. Falava que conhecia umas residências muito boas para pessoas da terceira idade, lugares tranquilos onde eu poderia relaxar. Aquilo me incomodou, porque eu não me considerava uma pessoa que precisava de cuidados especiais. Eu estava saudável, lúcida, ativa, mas a vida continuou normalmente. Eu cuidava da minha rotina, dos meus investimentos, fazia minhas caminhadas, encontrava com a Cristina para tomar café. Não tinha a menor ideia da tempestade que estava se formando por trás das minhas costas. Os meses foram passando e eu percebia que o Leandro estava mais distante de novo, mas agora de uma forma diferente. Quando eu ligava para ele, as conversas eram rápidas, ele sempre estava ocupado, sempre tinha algum compromisso. Fazia 2 meses que ele não vinha me visitar, sempre arrumava uma desculpa. Fiz 58 anos em agosto e ele nem veio no meu aniversário. Mandou uma mensagem pelo WhatsApp desejando parabéns e dizendo que estava cheio de trabalho. Aquilo doeu, não vou mentir. Minha prima Cristina fez uma festinha pequena para mim em casa, mas a ausência do meu filho pesou muito. Tentei justificar para mim mesma que ele estava numa fase difícil no trabalho, que era só uma fase. Foi em outubro, 8 meses depois daquele almoço fatídico onde eu revelei meu patrimônio para a família, que minha vida virou de cabeça para baixo de uma forma que eu jamais poderia imaginar. Era uma terça-feira à tarde. Estava em casa organizando uns papéis quando recebi uma ligação da Cristina. Pela voz dela, percebi imediatamente que algo estava muito errado. Ela estava nervosa, falando baixo, e pediu para ir até minha casa urgente, que precisava me mostrar uma coisa pessoalmente. Meu coração acelerou. Pensei que alguém da família tinha morrido, que tinha acontecido algum acidente. Quando a Cristina chegou em casa 40 minutos depois, ela estava pálida, com os olhos vermelhos como se tivesse chorado. Sentou no meu sofá e, antes de falar qualquer coisa, pegou minha mão e disse que o que ela ia me mostrar ia me machucar muito, mas que eu precisava saber. Ela pegou o celular dela e abriu uma gravação de áudio. Explicou que no fim de semana anterior tinha ido a um churrasco na casa de uns amigos em comum e o Leandro estava lá com uns colegas. Ela estava na cozinha ajudando a dona da casa quando deixou o celular gravando sem querer no bolso e acabou captando uma conversa que o Leandro estava tendo com os amigos dele na área externa. Quando ela apertou o play, senti meu estômago embrulhar. Era a voz do meu filho, clara e nítida, falando de uma forma que eu nunca tinha ouvido antes. Ele estava contando para os amigos sobre um plano, uma tramóia que ele estava arquitetando. E o pior, a tramóia era contra mim. A voz do Leandro na gravação estava diferente. Tinha um tom cínico que eu nunca tinha ouvido antes. Ele estava rindo, falando alto como quem conta uma façanha. Um dos amigos perguntou como andavam as coisas, e foi aí que meu mundo começou a desabar palavra por palavra. Ouvi meu filho dizer que a mãe dele estava sentada em cima de R$1 milhão e que agia como se fosse pobre, economizando em tudo. Ele falou isso com deboche, como se eu fosse ridícula por não gastar todo o meu dinheiro de uma vez. Senti meu coração acelerar. As mãos começaram a tremer segurando o celular da Cristina. O amigo dele perguntou por que isso incomodava tanto, e o Leandro respondeu que já tinha tramado tudo com o Fernando, um advogado amigo dele da época da faculdade. Falou que esse Fernando era esperto e sabia como resolver essas situações. Minha prima me olhava com os olhos cheios de lágrimas enquanto eu ouvia aquilo em choque. Foi quando outro amigo perguntou que tramóia era aquela. E o que o Leandro respondeu me fez sentir como se tivessem arrancado meu coração do peito. Ele disse, com a maior naturalidade do mundo, que ia convencer a família inteira de que eu estava ficando senil, esquecida, que minha cabeça não estava mais boa, que já estava plantando essas sementes com a Bianca e com alguns tios da família. Ele continuou explicando o plano macabro dele como se fosse uma estratégia de negócios. Disse que quando todo mundo da família acreditasse que eu estava com problemas mentais,
ele ia conseguir uma interdição judicial e assumir todos os meus bens. Falou a palavra simples no final, como se estivesse falando de trocar de carro, não de destruir a própria mãe. O amigo ficou chocado na gravação. Deu para ouvir ele dizendo que aquilo era pesado demais, que era a mãe dele. Mas o Leandro respondeu de uma forma que me partiu em 1000 pedaços. Ele disse que o pesado mesmo era ver R$1 milhão parado enquanto ele pagava aluguel caro todo mês. Que eu nem precisava de todo aquele dinheiro. Que ele ia me cuidar numa casinha simples e usar o patrimônio do jeito certo. Pausei a gravação nesse momento porque não conseguia mais respirar direito. A Cristina veio me abraçar e eu comecei a chorar de uma forma que não chorava há anos. Não era choro de tristeza normal. Era um choro de quem acaba de descobrir que a pessoa que você mais amou na vida inteira te via apenas como um obstáculo entre ele e o dinheiro. Cristina me deu um copo de água. Esperou eu me acalmar um pouco e disse que tinha mais um trecho que eu precisava ouvir. Com as mãos ainda tremendo, apertei o play de novo. O Leandro estava contando mais detalhes do plano, dizendo que o Fernando já tinha explicado todo o processo legal de interdição, que não era tão difícil quanto parecia. Ele falou que a chave era ter testemunhas da família confirmando que eu estava confusa, repetindo coisas, esquecendo compromissos. Disse que já tinha começado a fazer esses comentários casuais quando estava perto dos tios, da Cristina, de outros familiares. Meu Deus, aquelas visitas esporádicas, aquelas ligações estranhas, tudo fazia parte de um plano friamente calculado. Na gravação, outro amigo comentou que a Bianca estava sabendo de tudo isso, e o Leandro respondeu que a esposa dele não só estava sabendo como estava adorando a ideia, que ela já estava até escolhendo os móveis novos que ia colocar na minha casa quando eu fosse transferida para um lugar menor. Senti uma onda de náusea ao ouvir isso. O Leandro continuou falando, cada vez mais empolgado com o próprio plano. Disse que calculou que em 8 meses, no máximo 1 ano, conseguiria ter testemunhos suficientes da família para entrar com o pedido de interdição, que o Fernando já estava preparando a documentação necessária, que tinha até um médico conhecido que poderia fazer um laudo favorável mediante pagamento. Foi quando ouvi a frase que me fez sentir que eu não conhecia mais aquele homem que eu tinha gerado e criado. O Leandro disse, com uma frieza assustadora, que era só uma questão de tempo até ele estar no controle total do patrimônio de 1 milhão que a mãe dele tinha juntado. Que eu viveria confortável numa casinha simples com uma cuidadora, e ele finalmente poderia usar aquele dinheiro para investir em coisas que realmente importavam, como comprar um apartamento maior, trocar de carro, viajar para o exterior. A gravação terminava com risos deles e o Leandro dizendo para os amigos não comentarem nada com ninguém, que era um plano delicado, que precisava ser executado com cuidado, que a família não podia desconfiar de nada até estar tudo certo. Quando o áudio acabou, fiquei em silêncio por vários minutos. Minha prima Cristina estava chorando do meu lado, repetindo que estava em choque, que não acreditava que o Leandro era capaz de uma coisa dessas. Eu também não acreditava, mas a prova estava ali, na voz do meu próprio filho tramando contra mim, como se eu fosse uma estranha, um obstáculo, um problema a ser resolvido. Comecei a reviver mentalmente os últimos 8 meses desde aquele almoço onde eu revelei meu patrimônio para a família. Agora tudo fazia sentido. As ligações repentinas do Leandro perguntando se eu estava bem, se não estava esquecendo coisas. Os comentários da Bianca sobre residências para idosos. As sugestões para eu simplificar minha vida, vender meus imóveis. Lembrei de uma vez, cerca de 3 meses atrás, quando o Leandro veio me visitar e trouxe o tio Osvaldo junto. Na época, achei estranho, eles nunca faziam visitas juntos. Durante o café da tarde, o Leandro fez questão de me fazer várias perguntas na frente do tio, perguntando se eu lembrava do nome da advogada, se lembrava onde tinha guardado documentos importantes, fazendo cara de preocupado quando eu demorava alguns segundos para responder. Agora eu entendia. Ele estava plantando dúvidas na cabeça dos familiares, estava criando uma narrativa falsa de que minha memória estava falhando, de que eu precisava de cuidados. E o pior, tudo isso era mentira. Minha cabeça estava perfeitamente bem, minha memória funcionava normalmente, eu cuidava de todos os meus assuntos financeiros sem problema nenhum. Passei aquela noite inteira sem dormir. Chorei até não ter mais lágrimas. A dor que eu sentia era física, como se tivessem me dado uma facada no peito. Eu tinha sacrificado minha vida inteira por aquele filho.
Trabalhei 14 horas por dia durante anos para dar tudo a ele. Abri mão de relacionamentos, de viagens, de coisas que eu queria para mim, tudo para garantir que o Leandro tivesse o melhor. Paguei escola particular caríssima, universidade particular, casamento luxuoso. Dei mesada para ele não precisar trabalhar durante a faculdade. Ajudei a mobiliar o apartamento dele depois de casado. E aquela era a recompensa? Ele tramando para me declarar incapaz mentalmente, para me internar numa casa qualquer e roubar tudo que eu construí em 35 anos de trabalho duro? Nos 2 dias seguintes, não atendi ligação de ninguém. Fiquei trancada em casa tentando processar tudo aquilo. A Cristina me ligava de hora em hora preocupada, mas eu precisava daquele tempo sozinha para pensar, para decidir o que fazer. Porque uma coisa era certa: eu não ia deixar meu filho me destruir sem reagir. No 3º dia, acordei com uma clareza mental que não tinha há dias. A tristeza ainda estava lá, profunda e dolorosa, mas tinha se transformado em outra coisa também: determinação. Eu não ia confrontar o Leandro imediatamente. Isso seria burrice. Ele negaria tudo, diria que a gravação estava fora de contexto, inventaria desculpas, e eu não tinha provas suficientes ainda do tamanho da tramóia. Precisava investigar até onde o plano tinha ido. Quem mais da família ele tinha manipulado? Que documentos esse Fernando já tinha preparado? Se realmente existia um médico corrupto disposto a fazer laudo falso. Precisava de provas concretas e irrefutáveis antes de agir. Liguei para minha advogada de confiança, a doutora Beatriz Mendes. Conhecia ela há mais de 15 anos. Tinha me ajudado em várias questões ao longo do tempo. Era uma mulher séria e competente. Expliquei a situação inteira para ela. Mandei a gravação e pedi orientação sobre o que fazer. A Beatriz ficou chocada. Disse que aquilo era gravíssimo, que tentativa de interdição fraudulenta era crime previsto no Código Civil e no Código Penal, que poderia dar até prisão dependendo de como fosse conduzido. Mas concordou comigo que era preciso investigar mais antes de tomar qualquer atitude. Foi ela quem sugeriu contratar um detetive particular para investigar discretamente o Leandro, o Fernando, e mapear exatamente o que eles já tinham feito em termos de documentação e conversas com terceiros. A Beatriz conhecia um profissional de confiança, discreto e eficiente, e eu autorizei a contratação imediatamente. Não me importava quanto ia custar, precisava saber a verdade completa. O detetive, um homem de uns 50 anos chamado Paulo, começou o trabalho na mesma semana. Ele tinha acesso a alguns bancos de dados, conhecia gente em cartórios, e conseguiu descobrir coisas que me deixaram ainda mais arrasada nos dias seguintes. Uma semana depois da primeira reunião, o Paulo me trouxe um relatório preliminar que fez meu sangue gelar. O Leandro já tinha consultado 2 advogados diferentes sobre processos de interdição nos últimos 5 meses. Um deles tinha recusado o caso quando percebeu que não havia indícios médicos reais de incapacidade, mas o Fernando tinha topado fazer o trabalho. O relatório mostrava que o Fernando Castro, o tal advogado amigo do Leandro, tinha um histórico questionável. Já tinha sido investigado pela OAB 2 vezes por práticas antiéticas, mas nunca tinha sido punido por falta de provas concretas. Era exatamente o tipo de profissional sem escrúpulos que toparia participar de um golpe desses mediante pagamento. Pior ainda, o detetive descobriu que o Fernando já tinha rascunhado uma petição inicial para interdição, esperando apenas juntar os tais testemunhos de familiares sobre minha suposta incapacidade mental. O documento estava salvo no computador do escritório dele, e o Paulo tinha conseguido acesso através de meios que eu preferi não perguntar quais eram. Quando li aquela petição, senti vontade de vomitar. O Fernando descrevia eu como uma pessoa em evidente declínio cognitivo, com episódios frequentes de esquecimento, confusão mental, incapacidade de gerir patrimônio complexo. Tudo mentira, tudo inventado, mas escrito de uma forma técnica e convincente que poderia enganar um juiz desavisado se houvesse testemunhos confirmando. O detetive descobriu mais. Nos últimos meses, o Leandro tinha se encontrado pessoalmente com 3 familiares diferentes: meu tio Osvaldo, meu tio Geraldo e uma prima mais distante chamada Sônia. Em todos esses encontros, ele tinha feito comentários sobre minha saúde mental, plantando dúvidas, dizendo estar preocupado. O Paulo conseguiu conversar discretamente com uma funcionária do consultório de um médico geriatra
e descobriu que o Fernando tinha realmente entrado em contato oferecendo dinheiro para que o médico fizesse um laudo sem nunca ter me examinado. O médico, felizmente, tinha recusado indignado e até ameaçado denunciar. Mas o Fernando tinha dito que era só uma consulta hipotética. Descobri também que a Bianca estava não apenas ciente do plano, mas participando ativamente. Ela tinha feito comentários com amigas dela sobre como logo ia se mudar para uma casa maior, que a sogra ia precisar de cuidados especiais e que eles iam assumir os bens dela. Uma das amigas tinha achado estranho e comentado com o marido que por coincidência conhecia o Paulo, e a informação chegou até a investigação. O pior de tudo foi descobrir o nível de detalhamento do plano. O Leandro já tinha até visitado 2 casas de repouso baratas na periferia de São Paulo, lugares simples onde ele pretendia me colocar. Tinha pesquisado os custos, feito contas de quanto sobraria do meu patrimônio de 1 milhão depois de me instalar lá. Na cabeça dele, eu viveria confortável com menos de 3 mil reais por mês numa instituição barata e ele ficaria com todo o resto. 2 semanas depois da descoberta inicial, eu tinha em mãos um dossiê completo da traição do meu filho. Tinha a gravação original, tinha cópias dos documentos que o Fernando estava preparando, tinha relatos de testemunhas sobre as conversas manipuladoras do Leandro com outros familiares. Tinha até prints de conversas entre ele e a Bianca no WhatsApp, que o detetive conseguiu acessar de alguma forma. Numa dessas conversas, que o Paulo me mostrou com cuidado porque sabia que ia me machucar, a Bianca mandava fotos de móveis caros para o Leandro, com a legenda dizendo que logo poderiam comprar tudo aquilo. O Leandro respondia com emojis de dinheiro e comentários sobre como a vida ia mudar quando ele tivesse controle sobre o patrimônio da família. Chamava eu de a velha nas conversas com a esposa. Dizia que eu não fazia nada de útil com aquele dinheiro todo, que estava desperdiçando um patrimônio ficando parada em casa. Reclamava que eu era mão de vaca porque não dava presentes caros para ele e para a Bianca. Lia aquelas mensagens e cada palavra era como um soco no estômago. Sentada no escritório da doutora Beatriz, com todo aquele material espalhado na mesa, chorei de novo. Não de tristeza dessa vez, mas de raiva. Uma raiva profunda, visceral, de quem foi traída da pior forma possível. A Beatriz segurou minha mão e disse que eu tinha base legal para processar o Leandro e o Fernando por tentativa de estelionato, associação criminosa e diversos outros crimes. Mas eu não queria apenas processar. Queria mais do que isso. Queria que meu filho sentisse na pele o que significava perder tudo. Queria que ele fosse exposto publicamente como o ser ganancioso e manipulador que tinha se revelado. Queria que a família inteira que ele tentou enganar soubesse exatamente quem ele era. Foi aí que a doutora Beatriz me deu uma ideia que mudaria tudo. Ela sugeriu que eu fingisse normalidade por mais alguns meses, que eu até alimentasse um pouco a farsa do Leandro, fazendo de propósito alguns esquecimentos leves para ele achar que estava chegando perto do objetivo. Enquanto isso, eu prepararia uma vingança calculada e devastadora que o pegaria completamente desprevenido. A ideia da doutora Beatriz era arriscada, mas genial. Em vez de confrontar o Leandro imediatamente e dar a ele a chance de negar tudo ou recuar do plano, eu ia deixar ele avançar até se expor completamente. Ia fazer ele acreditar que estava vencendo, que o plano estava funcionando, e só então revelaria tudo de uma forma que destruiria ele publicamente. Mas antes de colocar esse plano em ação, precisava proteger meu patrimônio de 1 milhão de reais de uma forma que nem o melhor advogado conseguisse reverter. A Beatriz me explicou as opções e decidimos por uma estratégia que garantiria que meu filho ganancioso nunca colocasse as mãos no meu dinheiro. Durante 2 semanas, trabalhei com a advogada em silêncio absoluto. Ninguém da família podia saber o que estava acontecendo, nem mesmo a Cristina. Quanto menos gente soubesse, melhor. A primeira coisa que fizemos foi gravar 3 vídeos longos de mim, fazendo testes cognitivos completos, respondendo perguntas complexas sobre minha vida, meus investimentos, meus bens, provando de forma irrefutável que minha mente estava perfeitamente saudável. Nesses vídeos, que foram feitos no escritório da Beatriz com data e hora registradas oficialmente, eu falava em detalhes sobre cada apartamento que eu tinha, quanto paguei, quanto valia hoje, quem eram os inquilinos.
Falava sobre cada investimento, explicava a estratégia financeira que usei ao longo de 35 anos para construir meu patrimônio. Resolvia problemas de matemática, recitava datas importantes, demonstrava memória perfeita. A Beatriz também me levou em 2 médicos diferentes, um clínico geral e um neurologista, para fazer exames completos e laudos médicos atestando minha perfeita capacidade mental. Paguei particular para ter tudo pronto rápido. E em 10 dias tinha uma pasta grossa com documentação médica provando que qualquer alegação de incapacidade seria mentira. Depois veio a parte mais dolorosa, mas necessária: proteger o dinheiro. Conversei longamente com a Beatriz sobre opções, e ela me apresentou a uma instituição séria chamada Instituto de Apoio ao Idoso Vítima de Abuso Familiar. Era uma organização sem fins lucrativos que ajudava pessoas da terceira idade que sofriam violência financeira, psicológica ou física dentro da própria família. A presidente da instituição, uma senhora chamada Doutora Helena, me recebeu no escritório deles e, quando contei minha história, ela chorou comigo. Disse que casos como o meu eram mais comuns do que as pessoas imaginavam, que muitos filhos viam os pais idosos apenas como fonte de herança. Tramavam para antecipar o acesso aos bens. Mostrou estatísticas assustadoras sobre abuso financeiro de idosos no Brasil. Foi aí que tomei a decisão mais difícil da minha vida. Decidi doar R$800 mil dos meus investimentos para aquela instituição. Não era impulso, não era desespero. Era estratégia fria e calculada. O dinheiro seria usado para ajudar outros idosos na minha situação e, ao mesmo tempo, garantiria que o Leandro nunca colocasse as mãos nele. A doação foi feita de forma legal e irreversível. A Beatriz preparou toda a documentação necessária, registrou tudo em cartório e, em uma manhã de quinta-feira, transferi R$800 mil para a conta da instituição. Deixei no Brasil apenas R$200 mil em investimentos e os 3 imóveis que eu tinha. Ainda era patrimônio considerável, mas estava longe do 1 milhão que o Leandro estava contando nos planos gananciosos dele. Quando a transferência foi concluída, senti um misto de alívio e tristeza. Alívio porque aquele dinheiro estava protegido e seria usado para o bem. Tristeza porque aqueles R$800 mil representavam décadas de sacrifício, de trabalho duro, e eu estava abrindo mão deles por causa da ganância do meu próprio filho. A doutora Helena me abraçou e prometeu que cada centavo seria usado com responsabilidade para ajudar idosos vulneráveis. Eles iam ampliar o abrigo que mantinham, contratar mais assistentes sociais, oferecer assistência jurídica gratuita para vítimas de abuso familiar. Meu dinheiro ia fazer diferença real na vida de muita gente, e isso me trouxe um pouco de paz. Com o patrimônio protegido e toda a documentação da minha sanidade mental organizada, era hora de colocar em prática a segunda fase do plano: fazer o Leandro acreditar que estava vencendo. A Beatriz me orientou a ser sutil, a não exagerar, porque se eu fingisse demência severa de repente, ele poderia desconfiar. Comecei devagar. Quando o Leandro me ligou na semana seguinte perguntando como eu estava, fingi que tinha esquecido de desligar o fogão mais cedo naquele dia. Falei com voz levemente preocupada. Comentei que estava ficando mais esquecida mesmo. Ouvi o tom de satisfação mal disfarçada na voz dele quando disse para eu tomar cuidado, que essas coisas eram normais da idade. Na semana seguinte, quando ele veio me visitar trazendo a Bianca, deixei propositalmente as chaves do carro em cima da geladeira, em vez do lugar habitual. Quando fui procurar para mostrar que tinha lavado o carro, fingi confusão. Procurei em vários lugares até a Bianca encontrar na geladeira. Vi os dois trocarem olhares significativos e meu estômago revirou de nojo. Durante aquela visita, o Leandro começou a fazer perguntas sobre meus investimentos de forma mais direta. Perguntou se eu estava conseguindo acompanhar os rendimentos, se não estava muito complicado para eu gerenciar sozinha. Ofereceu ajuda. Disse que ele entendia de finanças e poderia facilitar minha vida, assumindo algumas responsabilidades. Respondi que estava tudo bem, mas fingi uma leve hesitação, como se realmente estivesse achando trabalhoso. Vi o brilho nos olhos dele, aquele olhar de ganância que eu agora reconhecia perfeitamente. A Bianca deu um sorriso falso e disse que eu não precisava ter orgulho, que família era para ajudar nesses momentos. Família. Aquela palavra que antes me trazia conforto, agora doía como um soco.
Eles falavam de família enquanto tramavam para me roubar, para me trancar numa instituição barata e dividir meu patrimônio como se eu já estivesse morta. Mas mantive a máscara, sorri de volta, agradeci a preocupação. Nas semanas seguintes, continuei alimentando sutilmente a farsa. Numa ligação com meu tio Osvaldo, comentei que tinha esquecido um compromisso no banco. Noutra ocasião, quando a Cristina me ligou, fingi confusão sobre que dia da semana era. Cada pequeno deslize proposital era calculado para reforçar a narrativa falsa que o Leandro estava construindo. O detetive Paulo continuou monitorando os movimentos do Leandro e do Fernando. Me reportava semanalmente sobre as conversas, os encontros, os avanços do plano deles. O advogado corrupto já tinha conseguido 3 testemunhos de familiares dizendo estarem preocupados com minha memória. Meu tio Osvaldo, meu tio Geraldo e a prima Sônia tinham dado declarações ao Fernando dizendo que notaram esquecimentos, confusão em conversas recentes. Aquilo doeu profundamente. Meus próprios tios, pessoas que eu amava e que achava que me amavam de volta, tinham sido enganados pelo meu filho e agora seriam usados como instrumentos para me destruir. Mas a Beatriz me lembrou que eles estavam sendo manipulados, que o Leandro era muito convincente, que eles realmente achavam que estavam ajudando ao demonstrar preocupação legítima. 2 meses depois de descobrir a traição, o Paulo me trouxe uma informação que acelerou meu coração. O Fernando tinha marcado uma perícia médica para dali a 3 semanas. Tinha conseguido um médico que, mediante pagamento de R$50 mil, faria um laudo atestando minha incapacidade sem nem me examinar direito. Era a última peça que faltava para eles entrarem com o pedido de interdição. A Beatriz disse que era hora de agir. Se esperássemos mais, o processo de interdição seria protocolado, e mesmo que eu provasse que era fraude, levaria meses para reverter, causaria desgaste enorme e poderia manchar minha reputação. Precisávamos atacar antes, mas de uma forma que destruísse completamente o Leandro e o Fernando. Foi aí que arquitetamos o plano final. Eu ia marcar um jantar em restaurante com o Leandro, a Bianca e o Fernando, dizendo que queria conversar sobre o futuro e que tinha pensado no que eles falaram sobre eu simplificar minha vida. Ia fazer eles acreditarem que estava prestes a assinar documentos de transferência de bens voluntariamente, facilitando tudo para eles. Mas o jantar seria uma armadilha. Eu ia levar um gravador escondido e fazer eles confessarem o plano todo pensando que eu estava senil demais para entender. A Beatriz disse que essa confissão, somada à gravação que a Cristina já tinha, mais toda a documentação que o detetive conseguiu, seria prova irrefutável em qualquer processo criminal. Enquanto isso, eu prepararia a verdadeira bomba. Uma reunião formal no escritório da Beatriz, uma semana depois do jantar, onde eu convocaria o Leandro, a Bianca, o Fernando e todos os familiares que eles tentaram manipular. Seria lá que eu revelaria tudo, mostraria todas as provas e destruiria meu filho na frente de toda a família que ele tentou enganar. A parte mais dolorosa de todo esse planejamento era aceitar que eu realmente ia fazer isso. Ia expor meu próprio filho como criminoso, ia processar ele, ia deserdá-lo completamente. Era meu único filho, o menino que eu carreguei na barriga, que eu criei sozinha, que eu amei incondicionalmente durante 32 anos. Mas ele tinha feito escolhas, tinha mostrado quem realmente era, e eu não podia deixar isso impune. Marquei o jantar para uma sexta-feira à noite, num restaurante italiano caro que o Leandro gostava. Liguei para ele e disse com voz cansada que queria conversar sobre coisas importantes, que estava me sentindo sobrecarregada com tantas responsabilidades financeiras. Ouvi a empolgação contida na voz dele quando disse que ia levar a Bianca e um amigo advogado que poderia ajudar a organizar tudo. Nos dias que antecederam o jantar, quase desisti várias vezes. Olhava fotos antigas do Leandro criança, do Leandro adolescente e chorava pensando em onde tudo tinha dado errado. Como aquele menino sorridente que brincava no provador da minha loja se transformou num homem capaz de tramar contra a própria mãe por dinheiro. A Cristina, que agora estava sabendo de tudo, me visitava diariamente para me dar força. Dizia que eu estava fazendo a coisa certa, que eu não podia deixar meu filho me destruir, que ele precisava pagar pelas escolhas que fez. Mas eu via nos olhos dela a mesma tristeza que sentia, porque ela também tinha visto o Leandro crescer, também o amava como se fosse sobrinho. Na quinta-feira, antes do jantar,
Fui até o escritório da Beatriz fazer os últimos preparativos. Ela me entregou um gravador minúsculo que ficaria escondido na minha bolsa, com um microfone ultrassensível que captaria toda a conversa. Me orientou sobre que perguntas fazer, como conduzir a conversa para fazer eles confessarem o plano sem perceberem a armadilha. Naquela noite, mal consegui dormir. Passava na minha cabeça todos os cenários possíveis. E se o Leandro desconfiasse? E se ele recuasse no último minuto? E se eu não conseguisse manter a compostura e desabasse no meio do jantar? A Beatriz tinha me dito para ser forte, para lembrar que eu estava fazendo justiça, mas meu coração de mãe sangrava. Sexta-feira chegou rápido demais. Passei o dia inteiro nervosa sem conseguir comer direito. Me arrumei com cuidado, escolhi uma roupa simples, mas elegante, prendi o cabelo, coloquei o gravador dentro da bolsa exatamente como a Beatriz tinha ensinado. Testei várias vezes para garantir que estava funcionando perfeitamente. Às 19h30, estava no restaurante esperando. Tinha chegado propositalmente 15 minutos antes para me acalmar, beber água, respirar fundo. Quando vi o Leandro entrando com a Bianca e um homem que reconheci ser o Fernando das fotos que o detetive tinha conseguido, senti meu estômago embrulhar. Mas estava decidida. Era hora de começar a representação final antes da vingança definitiva. O Leandro veio até a mesa do restaurante com um sorriso falso. Me deu um beijo frio no rosto. A Bianca fez o mesmo, e ele apresentou o Fernando como um grande amigo e advogado que pode ajudar a organizar suas coisas, mãe. A forma como disse suas coisas soou como se estivesse falando de bagunça. Sentamos à mesa e pedi um vinho. O gravador estava escondido na minha bolsa, captando cada palavra daquela conversa que destruiria meu filho. O Leandro começou dizendo que estava feliz que eu tinha decidido aceitar a ajuda da família. Fingi cansaço e disse que estava me sentindo sobrecarregada cuidando dos apartamentos, da casa, dos investimentos. Vi os três se inclinarem atentos como predadores. O Fernando disse que existiam formas legais simples de transferir a gestão do patrimônio para alguém de confiança da família. A Bianca complementou falando sobre residências para pessoas da minha idade. Lugares tranquilos onde eu poderia descansar. Falou isso com tom doce e falso, como se estivesse me oferecendo presente, em vez de tentar me empurrar para a instituição barata. Comecei a fazer as perguntas certas para a gravação. Perguntei como funcionaria essa transferência. O Fernando respondeu com jargões jurídicos sobre curatela provisória, onde o Leandro assumiria a gestão dos bens para preservar o patrimônio familiar. Perguntei sobre meus apartamentos, meus investimentos de R$1 milhão. O Leandro disse que talvez fosse melhor vender os apartamentos e deixar tudo aplicado. A Bianca comentou que a casa era grande demais, que eu poderia ficar num lugar menor. Vi nos olhos dela a ganância. Perguntei diretamente ao Fernando se isso era parecido com interdição. O silêncio foi tenso. Ele disse que não era bem interdição, era tutela preventiva, que alguns familiares já tinham manifestado preocupação com minha memória. Perguntei que familiares eram esses. O Leandro respondeu que os tios Osvaldo e Geraldo, a prima Sônia, todos tinham comentado sobre episódios de esquecimento. Ele mesmo tinha plantado aquelas mentiras na cabeça da família inteira. O Fernando explicou os próximos passos. Eu assinaria procuração ampla. Depois, ele entraria com pedido de curatela apresentando testemunhos e um laudo médico que já tinha providenciado. Perguntei sobre o laudo. O Fernando disse que era baseado em análise de histórico e relatos. Não precisava de consulta presencial. Aquela era a confissão da fraude médica. Comentei que meu patrimônio de R$1 milhão ia ficar seguro com o Leandro. Ele disse que cuidaria muito bem, que tinha ideias de investimentos melhores. A Bianca não se segurou e comentou sobre projetos, melhorias, viagens que tinham adiado. Perguntei se era reversível. O Fernando trocou olhares com o Leandro antes de responder. Disse que tecnicamente era reversível, mas que seria muito complicado e demorado, que eu precisaria provar capacidade plena através de avaliações extensas. Foi nesse momento que percebi o quão profunda era a armadilha que tinham preparado. Uma vez que eu assinasse aqueles documentos, uma vez que a curatela fosse aprovada judicialmente baseada em laudo falso e testemunhos manipulados, eu ficaria presa. Mesmo provando depois que era fraude, levaria anos para reverter. E durante esse tempo, meu filho teria controle total sobre tudo que eu construí. Tinha tudo gravado.
Eles confessaram o plano inteiro, pensando que eu era ingênua demais. Disse que precisava pensar um pouco mais. Vi a frustração mal disfarçada no rosto do Leandro. O jantar terminou tenso. Quando saímos, o Leandro me abraçou dizendo estar orgulhoso. Aquela palavra me fez sentir náusea. Uma semana depois, chegou o dia da reunião no escritório da doutora Beatriz. Cheguei às 13h30. A Beatriz estava com toda a documentação organizada. Gravações, relatórios do detetive, documentos da doação dos R$800 mil, laudos médicos, prints de conversas, tudo separado. Tinha um projetor instalado e um oficial de justiça como testemunha. Às 13h50 chegaram os familiares. Tio Osvaldo, tio Geraldo, prima Sônia, Cristina, mais 2 primos. Todos confusos, mas me cumprimentaram com carinho. Às 14h05, o Leandro chegou com a Bianca e o Fernando. Vinham sorrindo confiantes. O Leandro me beijou e disse baixinho que toda a família ia entender e apoiar. A Beatriz explicou que trataria de assunto grave envolvendo patrimônio familiar e questões legais. Disse que tinha o oficial de justiça presente, o que causou confusão. Levantei devagar, pernas tremendo, coração acelerado. Respirei fundo e comecei a falar com voz firme. Disse que nos últimos 8 meses fui vítima da maior traição. Que meu filho tinha arquitetado plano criminoso para me declarar mentalmente incapaz, conseguir interdição fraudulenta e tomar controle do meu patrimônio de R$1 milhão que construí em 35 anos. O silêncio foi absoluto. O rosto do Leandro ficou branco, a Bianca engoliu seco, o Fernando fechou a pasta. Meus tios me olhavam em choque. A Cristina tinha lágrimas nos olhos. O Leandro tentou me interromper, levantando da cadeira. Disse alto que eu estava confusa, que era mal entendido, que nunca tentou me prejudicar, que só estava preocupado. Que eu estava interpretando tudo errado. A Beatriz o cortou firmemente. Disse que ele teria chance de falar depois que todas as provas fossem apresentadas e pediu que sentasse ou seria retirado. A Beatriz reproduziu a primeira gravação do churrasco, quando a voz do meu filho começou contando para amigos sobre como ia tratar a mãe como senil para roubar herança. Houve exclamações de choque. A gravação continuou com ele falando sobre a tramóia com o Fernando, sobre interdição judicial, sobre me colocar numa casa simples e usar o dinheiro direito. O silêncio era ensurdecedor. Meu tio Osvaldo se levantou, vermelho de raiva. Olhou nos olhos do Leandro e disse com voz cheia de ódio que ele era a maior decepção familiar que já tinha visto em 65 anos de vida. Que se sentia enojado, traído e usado. Que jamais imaginaria que um filho fosse capaz de tanta crueldade com a mãe por ganância pura. O Leandro disse desesperado que o tio estava sendo injusto, que aquela gravação estava fora de contexto, que tinha bebido naquele dia, que foi só conversa de bar, que a gente precisava acreditar nele, que ele me amava. A Beatriz mostrou os relatórios do detetive, fotos dos encontros secretos, documentos rascunhados solicitando minha interdição, registros de consultas com outros advogados. A Beatriz mostrou os prints de WhatsApp entre Leandro e Bianca. A sala leu as mensagens onde planejavam o que fazer com meu dinheiro, os móveis que iam comprar. Mensagens onde o Leandro me chamava de a velha. A Bianca tentou falar. Disse entre soluços que as mensagens estavam sendo mal interpretadas, que era só conversa de casal, que todo mundo reclama da família. Meu tio Geraldo se virou para ela e disse com voz gelada que reclamar da família era uma coisa. Conspirar para roubar e internar a sogra era crime, que ela era tão culpada quanto o Leandro. A Beatriz reproduziu a gravação do jantar. A sala ouviu o Fernando explicando o plano de interdição fraudulenta, o laudo médico falso, a procuração. Ouviram o Leandro confirmando que tinha manipulado os familiares. O Fernando tentou sair, mas o oficial de justiça bloqueou a porta. A Beatriz disse que ele ficaria ali, que a tentativa de fuga só pioraria sua situação. O advogado corrupto voltou derrotado. Se você está acompanhando essa história até aqui e está torcendo para que a justiça seja feita, deixe sua curtida. E se conhece alguém que já passou por situação parecida de conflito familiar por dinheiro ou herança, compartilhe essa história. Meu tio Osvaldo pediu a palavra. Disse que conhecia o Leandro desde bebê, que tinha comemorado cada conquista da vida dele, que tinha dado testemunho ao Fernando achando que estava ajudando,
e que agora descobria que foi usado como peão num plano criminoso. A Bianca disse chorando que não sabia de nada, que o Leandro tinha feito tudo sozinho. A Beatriz pegou o celular e leu em voz alta as mensagens dela pesquisando móveis caros, dizendo para amigas que logo a situação da sogra seria resolvida, visitando casas de repouso baratas. A prima Sônia disse que a Bianca era mentirosa cínica, que estava provado que ela incentivava e participava ativamente. Foi então que dei o golpe final. Anunciei que havia doado R$800 mil para a instituição de combate a abuso de idosos vítimas de violência familiar. Que aquele dinheiro pelo qual meu filho estava disposto a me destruir nunca estaria nas mãos dele. O rosto do Leandro ficou vermelho. Ele se levantou aos berros. Gritou que eu não podia ter feito isso, que aquele dinheiro era dele por direito de herança, que eu estava jogando fora o futuro da família, que ele ia contestar na justiça. Naquele momento, ele confirmou tudo. Ele nunca se importou comigo como mãe. Eu era apenas obstáculo entre ele e R$1 milhão. A família inteira viu a verdadeira face dele. Continuei falando, lágrimas escorrendo, mas voz firme. Disse que durante 32 anos amei aquele homem incondicionalmente. Sacrifiquei minha vida. Trabalhei 14 horas por dia. Paguei escola particular, universidade, casamento luxuoso, e a recompensa foi ser vista como obstáculo. Anunciei que estava deserdando ele oficialmente. Os 200 mil que sobraram mais os imóveis seriam meus até morrer. Depois tudo seria doado para a caridade. Que ele nunca mais veria um centavo meu. Disse que estava processando ele e o Fernando por estelionato, associação criminosa, falsidade ideológica, que tinha provas suficientes para o Ministério Público, que eles iam responder criminalmente. O Fernando disse com voz trêmula que foi tudo erro do Leandro, que como advogado apenas seguiu instruções, que não sabia que as informações eram falsas. A Beatriz disse que tinha gravações dele oferecendo dinheiro para médico fazer laudo falso, que ele ia perder a licença da OAB e responder criminalmente. Mostrei os laudos médicos. 3 médicos diferentes atestando minha perfeita capacidade mental. Vídeos fazendo testes cognitivos complexos, provando que não havia nada de errado comigo. Virei para meu filho, olhei nos olhos dele e disse as palavras que precisava dizer. Que eu tinha gerado ele, criado ele sozinha, amado ele durante 3 décadas. Mas o homem sentado ali não era mais meu filho. Era um estranho ganancioso que escolheu dinheiro sobre amor, traição sobre lealdade familiar. Disse que aquele era o último dia que eu considerava ele como filho. Que nunca mais entrasse em contato, nunca mais falasse meu nome. Que o processo criminal seguiria seu curso. O Leandro tentou me abraçar chorando, dizendo que eu era a mãe dele, que podia explicar, que me amava, que a gente podia resolver em família, que tinha errado, mas merecia perdão. Meus tios se levantaram bloqueando o caminho. O tio Osvaldo disse que o Leandro não chegaria perto de mim nunca mais, que tinha perdido o direito de chamar qualquer um de nós de família. Foi quando disse a última frase. Olhei para o Leandro e falei que eu tinha criado um filho, mas naquele dia estava enterrando um estranho. Que amor de mãe não era eterno quando virava moeda de troca. E que meu verdadeiro legado nunca foram bens materiais, mas dignidade de não aceitar traição. A reunião terminou. O oficial de justiça registrou tudo. O Fernando foi notificado. A Bianca saiu correndo. O Leandro ficou ali parado, destruído. Toda a vida que imaginou tinha desmoronado. Saí amparada pela Cristina e pelos tios, exausta, mas sentindo peso enorme saindo dos ombros. A justiça tinha sido feita. Meu patrimônio estava protegido. Eu estava livre. 1 ano se passou. Os primeiros meses foram os mais difíceis. Pior que divórcio, pior que viuvez. Precisei fazer terapia intensiva 2 vezes por semana, processando o luto de ter perdido um filho vivo. O processo criminal foi aceito. O Leandro tentou contato 3 vezes. Bloqueei sempre. A história vazou rapidamente. Em semanas, metade da Zona Sul sabia. 3 meses depois, ele foi demitido. A empresa alegou quebra de confiança quando soube do escândalo. A Bianca pediu divórcio 4 meses depois. O Fernando foi cassado pela OAB. Vendi a casa grande e comprei apartamento menor. Com os 200 mil em investimentos mais aluguel dos apartamentos, vivo confortavelmente. Não é 1 milhão, mas é suficiente. O que mais transformou minha vida foi o trabalho voluntário no instituto que recebeu minha doação de 800 mil.
Trabalho 3 vezes por semana, ajudando outros idosos que sofrem abuso familiar. Percebi que meu caso não era isolado. Meus relacionamentos familiares foram reconstruídos. A Cristina é minha melhor amiga. Meus tios pediram desculpas. Hoje temos relação mais forte. Aprendi a viver para mim. Fiz viagem para Portugal sozinha. Passei 15 dias conhecendo cidades. Comecei a namorar Eduardo, 62 anos, viúvo. Estamos indo devagar. Financeiramente estou estável. Os investimentos rendem 2.000 mensais, os apartamentos 4.000. Vivo bem com 6.000 por mês. O testamento deixa tudo para a caridade. Quanto ao Leandro, sei que mora em apartamento pequeno, trabalha como vendedor, está isolado socialmente. Não sinto prazer com o sofrimento dele, mas também não sinto pena. Escolhas têm consequências. Aprendi que sou mais forte do que imaginava. Que amor de mãe não precisa ser incondicional quando se torna destrutivo. Que família não é só sangue, é lealdade, respeito, amor genuíno. A lição que deixo: sua dignidade vale infinitamente mais que qualquer patrimônio. Não aceite abuso só porque vem de família. Família verdadeira não trai, não manipula, não vê você como obstáculo ou como fonte de herança. Família verdadeira ama, respeita, protege. Meu filho mentiu e tramou quando viu 1 milhão no meu nome. A reviravolta foi devastadora para ele. Ele perdeu tudo por ganância. Eu perdi 800.000, mas ganhei paz, dignidade, propósito e liberdade. Hoje sei que meu verdadeiro legado não são os imóveis, não são os investimentos, não é o dinheiro que vou deixar para instituições de caridade. Meu verdadeiro legado é a história de coragem. De uma mulher de 58 anos que enfrentou o próprio filho quando ele tentou destruí-la, que lutou pela dignidade quando seria mais fácil se entregar, que transformou dor em propósito ajudando outros. É essa a história que quero que seja lembrada. Não a história da mãe traída pelo filho ganancioso, mas a história da mulher que se recusou a ser vítima, que reagiu com inteligência estratégica, que protegeu seu patrimônio, que expôs a verdade e que, no final, contra todas as expectativas, encontrou paz e recomeço. Quando acordo de manhã, abro a janela e tomo café olhando para o céu de São Paulo. Sinto paz. Uma paz de quem sofreu, enfrentou, lutou, venceu e agora respira livre. Obrigado por ter ouvido a história até o fim. Comente abaixo o que achou. Gostamos muito de interagir com vocês. Se inscrevam também no canal para acompanhar as próximas histórias que prometem ser ainda mais desafiadoras, inspiradoras e com reviravoltas incríveis. Um abraço para todos os meus ouvintes, espero vocês na próxima história.